Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Momento Química, canal desenvolvido para ajudá-los a compreender a química de forma fácil, didática e descomplicada. Então venha fazer parte do Momento Química. Na aula de hoje trataremos do assunto estrutura da matéria, estados físicos, substâncias e misturas. Então vamos lá. De início, é importante sabermos o que é estados físicos ou estados de agregação da matéria. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas, que é o chamado grau de agitação dessas moléculas. A matéria é constituída de pequenas partículas, átomos e moléculas, que correspondem a tudo aquilo que possui massa e que ocupa determinado lugar no espaço. Assim, pode se apresentar em três estados, que é o sólido, líquido e o gasoso. O estado sólido. Uma substância nesse estado possui forma e volume constantes. No estado sólido, as moléculas que compõem a matéria permanecem fortemente unidas e possuem forma própria e volume constante. Por exemplo, o gelo, que é a água no estado sólido. O estado líquido, moléculas bem agrupadas e com pouca movimentação. Nesse estado de agregação, apenas o volume é constante. Toda a forma toma a forma do recipiente que a contém. No estado líquido, as moléculas já apresentam uma menor união e maior agitação, de forma que apresenta forma variável e o volume constante. Por exemplo, a água em determinado recipiente. Como podemos ver na figura, a água dentro de um recipiente que é um copo. Já no estado gasoso, a matéria não possui nem forma nem volume definidos, e a substância ocupa todo o espaço disponível para movimentar-se. No estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação, pois as forças de coesão são pouco intensas nesse estado. Nesse estado, a substância apresenta forma e volumes variáveis. Como podemos ver aqui a xícara de chá, de café, quando tem aquela evaporação ali do gás, que ali é o estado gasoso. Substância pura. O que é uma substância pura? É um material que apresenta aspecto uniforme e possui um conjunto de propriedades constantes. Uma substância pura, ela é formada por um único tipo de espécie química, ou seja, sua composição e propriedades são fixas. Uma mistura contém mais de um tipo de componente e, por isso, sua organização é variável. Dessa forma, só podemos distinguir uma substância pura de uma mistura ao conhecermos sua composição. Ao compararmos um copo com água e um copo com açúcar dissolvido, nossos olhos não percebem nenhuma diferença. Entretanto, quando ingerirmos o conteúdo dos dois copos, notamos que uma é uma substância pura e no outro é constituído de uma mistura. As substâncias puras podem ser classificadas em substâncias puras simples ou substâncias puras compostas. As substâncias simples são aquelas cujas moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Os átomos dos elementos podem aparecer de forma isolada, sendo substâncias monoatômicas, ou formar moléculas diatômicas e triatômicas. Por exemplo, monoatômicas é o caso do gás hélio, um gás nobre que aparece isolado na natureza, e também do ferro e do alumínio, que são metais. Moléculas diatômicas
como podemos citar o gás oxigênio presente no ar atmosférico, que é constituído por moléculas formadas cada uma por átomos de oxigênio, e as moléculas de gás hidrogênio, que são formadas por 2 átomos de hidrogênio. Temos também as triatômicas, que podemos citar o gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio. Já as substâncias compostas são as formadas de 2 ou mais elementos. São aquelas cujas moléculas ou aglomerados iônicos são formados por 2 ou mais elementos químicos ou íons. Como podemos dizer, a água, o álcool, cloreto de sódio, são todos classificados como substâncias compostas ou compostos químicos, pois eles são formados por diferentes elementos, que temos o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, sódio e cloro. Assim, são formados por mais de um elemento. Como podemos ver com melhor nitidez nas imagens, a diferença da substância pura simples para a substância pura composta. Por exemplo, aqui temos exemplo de elementos da junção dos mesmos elementos. Por exemplo, temos aqui moléculas monoatômicas, só de gás hélio. Aqui já diatômicas, do gás oxigênio. Na substância pura composta, temos a junção de diferentes elementos químicos. Por exemplo, na água, temos a molécula tanto do hidrogênio quanto do oxigênio. No ácido clorídrico, temos o hidrogênio e também temos o cloro, assim por ser composta. Classificação de sistemas. O que é sistemas? Sistema é tudo aquilo que está sob estudo e observação. Um sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, ou seja, monofásico, tendo um aspecto uniforme e contínuo. Sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui aspecto uniforme e é descontínuo. Bom, e o que são as mudanças de estado físico? Dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Existem essencialmente 5 processos de mudança de estado físico, que é a fusão, sublimação, solidificação, condensação, vaporização. O que é a fusão? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, por meio do aquecimento. Por exemplo, um cubo de gelo que está fora do congelador vai derretendo e se transformando em água, como podemos ver aqui embaixo na figura. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é obtido de 3 maneiras: calefação, aquecedor, ebulição, água fervendo, e evaporação, roupas secando no varal, por exemplo. O processo de condensação, que também é conhecido como liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio do resfriamento, por exemplo, a formação de orvalho nas folhas das plantas. A solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o processo inverso à fusão, que ocorre por meio do arrefecimento, por exemplo, água líquida transformada em gelo. E o processo de sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passagem pelo estado líquido. Para melhor facilitar a compreensão no assunto, iremos resolver algumas questões. Nessa primeira questão, fala de um sistema que é formado por uma pedra de gelo, água no estado líquido, sal dissolvido na água e 3 bolinhas da substância chamada polietileno, que é um plástico menos denso que a água.
Letra A. Quantas fases há nesse sistema? Podemos ver aqui através da figura que teremos a fase do polietileno, a fase do cubo de gelo, que é no estado sólido, e teremos a fase da água líquida com sal dissolvido. Lembrando que água com sal é apenas uma fase. Então, teremos aqui 3 fases. B. Quantos componentes formam esse sistema? Isto é, quantas substâncias químicas diferentes há nele? Teremos a presença da água nos estados sólido e líquido, teremos o sal e teremos o polietileno. Assim, 3 componentes nesse sistema. Nessa outra questão, em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas: água e gasolina, água e sal, água e areia, gasolina e sal, gasolina e areia. A pergunta é: quais dessas misturas são homogêneas? Lembrando que homogênea é a mistura que apresenta apenas uma única fase. Então, vamos analisar cada uma. Na mistura 1, é errada, pois a água é um composto inorgânico e a gasolina é um composto orgânico. Essas substâncias não têm capacidade de interagir e, por possuírem densidades diferentes, formam uma mistura heterogênea, ou seja, mais de uma fase. Na segunda mistura, água e sal é a correta, pois o sal cloreto de sódio dissolve-se na água, formando uma solução que é uma mistura homogênea. Na terceira mistura, água e areia, está errada, pois a areia é um dióxido de silício, forma uma mistura heterogênea com a água. A mistura 4, gasolina e sal, também é errada, pois o sal é um composto inorgânico e a gasolina é um composto orgânico. Essas substâncias não têm a capacidade de interagir e a densidade delas também é diferente e assim formam uma mistura heterogênea. Na mistura 4, gasolina, na mistura 5, gasolina e areia, também é errada, pois a areia é um composto inorgânico e a gasolina é um composto inorgânico. Nessa próxima questão, em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Então, aqui quer saber o número de fases que são formados por meio desses vários compostos aqui. Então, teremos a formação de uma fase 1, onde o sal e o açúcar são capazes de interagir com a água e, por meio das forças intermoleculares, as moléculas se ligam e formam uma solução, que é uma mistura homogênea. Então, aí já teremos uma primeira fase. A segunda fase, a água é um composto inorgânico e a gasolina é um composto orgânico. Essas substâncias não têm a capacidade de interagir e, por possuírem densidades diferentes, formarão uma mistura heterogênea. Então, segunda fase. A terceira fase, a areia é um silicato que tem a afinidade química com a água e a gasolina, e por isso representa uma única fase. Então, teremos 3 fases nesse sistema. A alternativa B é a correta. Nessa última questão, constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de cubos de gelo e solução aquosa de açúcar-glicose, gás N2CO2, água e acetona, água e xarope de groselha, querosene e óleo diesel. Então, quais desses sistemas é heterogêneo? A letra A, o cubo de gelo e a solução aquosa de açúcar, é a correta. É possível observar 2 fases, cubo de gelo e a solução de glicose, por isso é um sistema heterogêneo. Na letra B, é incorreta pelo fato de gases serem sempre uma mistura homogênea. A C, água e acetona, é errada, pois ocorre a formação de pontes de hidrogênio entre a carbonila da propanona e a molécula de água. Por serem substâncias polares, a acetona é capaz de solubilizar em água e formar uma única mistura,
ou seja, uma mistura homogênea. A letra D, água e xarope de groselha, é errada, pois esses dois componentes se misturam formando um sistema homogêneo. E a letra E, querosênio e óleo diesel, é errada, pois ambos são compostos orgânicos e pela afinidade química formam uma única fase, um sistema homogêneo. Então, temos como correta a letra A.